Bendito Deus, aqui estamos mais uma vez adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Neste dia queremos pedir mais uma vez ao Senhor que a palavra do Senhor entre os nossos corações e faça-nos, ó Deus, abundar em graça e em paz. Esta paz que vem do Senhor para este dia e para sempre nas nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 10. Eu quero dizer a você que meu filho de 10 anos, o caçulinha, o menor, disse para mim ontem assim, olha, eu estou amando estudar o livro de Atos com você. Todos os dias ele abre os vídeos, pega a Bíblia e vai para lá, e passo a passo ele está aprendendo sobre o livro de Atos, o que Deus fez usando a vida dos apóstolos e ganhando cada dia mais almas e mais almas para a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 10. Rafael, continue assim, meu filho, continue buscando a Deus. Isso é bom e vai te fazer crescer em graça e em conhecimento e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos ler então o versículo 1 do capítulo 10, que diz assim: Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, principalmente ao pobre, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, ou quase às 3 da tarde, aproximadamente às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Então vamos ler o versículo agora 7 e 8. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E disso vamos falar hoje, mas eu quero dizer para vocês que esta cidade de Cesareia, que não é a Cesareia de Filipe, porque a Cesareia de Filipe é outra Cesareia. Esta está localizada, a Cesareia Marítima, está localizada ali justamente como a capital da Judéia. Ela está localizada bem à beira-mar, é uma cidade marítima, e nela transportava os navios que ia de Tiro, a negociar, Egito, Tiro, ali passava, ali ancorava, ali fazia seus negócios, então era uma cidade muito comercial, uma plataforma comercial muito grande e famosa. Essa cidade, ela foi fundada por Herodes o Grande. E ela se chama Cesareia porque Herodes quis fazer uma homenagem ao imperador César Augusto, e por isso tem o nome de Cesareia. Fez homenagem a ele, tanto que existia ali um templo muito grande, dedicado a César, e com grandes estátuas, para adoração, então, a um deus estranho, aí, em homenagem a um ser estranho ali. Mas ali havia um homem, também é notável dizer que de Jope, depois nós vamos falar dessa visão de Cornélio, tinha aproximadamente 35 quilômetros, onde Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, mas isso será a mensagem para amanhã. Então hoje falamos dessa cidade, falamos ali de um certo homem chamado Cornélio. A Bíblia fala desse Cornélio como um homem distinto, um homem honrado. Ele era centurião. E dos 60 centuriões renomados lá de Roma, de romanos, então ele é um destaque nesse quesito porque ele era um homem bom, justo, temente a Deus e tinha o hábito de orar. Por isso o título da nossa mensagem é: você tem a prática de orar?
Você tem a prática de orar? Cornélio seguia os preceitos, né, judaicos ali, ele não era judeu, mas observava ali muitas coisas do judaísmo, e uma delas é orar. O judeu ora 3 vezes ao dia. Então, o muçulmano também quis orar 3 vezes ao dia, copiando também que a prática da oração é eficaz. E muita gente, até o satanista, tira o seu tempo para adorar a Satanás, e possivelmente seja no mínimo 3 vezes ao dia. Então, a pergunta é para você que assiste o vídeo: você tem a prática de orar? Você tem esse costume, como tinha Cornélio, de orar? E a Bíblia diz que este centurião, ou este chefe de 100, naquela cidade famosa, naquela cidade, né, imponente ali, naquela cidade forte, ele mesmo sendo um homem honrado, ele tinha o costume de orar. E a sua casa também. Então ele era temente a Deus, e toda a sua casa era temente a Deus. Só tinha um probleminha com Cornélio: mesmo ele orando, mesmo ele sendo temente a Deus, e mesmo ele praticando o ato de dar esmola, de ajudar o pobre, ele não era salvo. Porque a salvação só vem através de Jesus Cristo. Não importa o que você faça. Você pode ser bom, demasiado bom, fazer sacrifícios, fazer as suas rezas, o que for, mas você só será salvo se você encontrar a Jesus Cristo, aprender de Jesus Cristo, ouvir de Jesus Cristo e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É o único caminho que leva o homem a Deus. Não tem outro recurso para o homem. E ali estava então Cornélio, fazendo tudo que parecia bem. Estava bom o que ele fazia, né? Nós não menosprezamos o que ele fazia, muito pelo contrário. Cornélio estava ali, então, dedicando a sua vida e buscando ser periódico nas suas orações. Então, ele fazia isso com a sua família. Cornélio tinha uma futura igreja na sua casa, e ali eles oravam. Então, a Bíblia diz que este homem famoso, como tinha prática de orar, ele começa então a orar aproximadamente às 3 da tarde, né? O judeu tem o costume de orar de manhã, de tarde e à noite. Então, eles estavam ali, ele estava orando ali, e de repente apareceu-lhe um anjo. E esse anjo chama pelo nome. Isto o assustou, porque o anjo aparece e diz: Cornélio. De repente ele entra em pânico, ele olha aquele homem, aquele anjo, mas ele não o reconhece como divino, ele reconhece como uma autoridade que o chamou pelo nome, tanto que ele não se prostra para adorar a ele. E quando o anjo chamou, ele diz: quem és tu, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? E de repente o chamou de Senhor, porque ele reconheceu que ele era uma autoridade, ele era diferente de todas as autoridades que Cornélio chegava diante. E ele diz, então, ele responde ao anjo: ó Senhor, por que a tua visita aqui? Né? Em uma visão esse anjo apareceu a ele ali, na hora que ele estava orando. E o anjo diz a ele: Cornélio, você mande chamar a Pedro e dá um endereço exato. Este Pedro está em Jope, na casa de Simão, lá na beirada da praia, na casa de Simão, aquele que trabalha com couro, o curtidor. Então manda chamar a Pedro e ele te dirá o que deves fazer. E engraçado que isso foi dito também a Saulo, quando Saulo viu o Senhor Jesus. Ele te dirá o que ali, te dirá o que te convém fazer lá em Damasco. Então, Cornélio ali na sua própria casa, ele tem a visão, né? Fica ali em pânico, porém, quando o anjo se foi, Cornélio toma a providência, chama 2 dos seus criados, né? 2 dos seus servidores, e ele devia ter muitos criados na casa dele, mas chama 2 dos seus servidores, e chama um soldado piedoso, porque os servidores sabem como servir bem e são obedientes, e o soldado piedoso irá cuidar da segurança de Pedro.
O soldado piedoso saberá como tratar Pedro com segurança e com honra, porque ele era um bom soldado a serviço do Cornélio. E ele conta para eles a visão primeiro, não os mandou, né, sem saber de nada, conta para eles a visão. E o que acontece então? Eles vão então lá em Jope buscar a Pedro. Mas glória a Deus, porque esta prática de oração de Cornélio fez com que o anjo falasse com ele a boa notícia. Quando ele ainda estava pasmado, falou: Cornélio, as tuas esmolas, aquilo que você faz, as tuas orações, a tua vida prática de oração, a tua vida de temor a Deus tem chegado no céu. Deus tem visto que você é um homem distinto, um homem diferente. Porém, mesmo não sendo salvo, era um homem diferente, um homem que estava na busca constante. Só que nós não sabemos o que falava Cornélio para Deus. Nas suas orações, o que ele falava. E isso é muito importante para você que fica aí repetindo oração da manhã, oração da tarde, oração da noite, oração disso, aquilo. Coisas que as pessoas te escrevem e você repete. Deus não está interessado nisso, por isso que ele não deixou registrada a oração de Cornélio. Deus está interessado no que você fala no teu coração para ele, na tua mente para ele. Você precisa aprender a conversar com Deus por você mesmo, não imitando a outros, não falando igual a outros. Deus tem um compromisso com você e com o que você fala e propõe a ele, e ele te proporá aquilo que irá fazer bem a você, aquilo que te fará crescer. Então pare de imitar os outros, pare de imitar esses pastores por aí, pare de ficar inventando modas, sirva a Deus de verdade, tenha a prática da oração. Eu volto a perguntar, você tem a prática da oração? Será que Deus não está te ouvindo? É porque a tua vida não condiz, às vezes, com aquilo que Deus requer de você? Porque você, na hora de apresentar temor a Deus, você não o tem. Na hora de mostrar que você é bondoso de coração, você não o é. Então, Deus quer tratar com pessoas humanas que temem a Ele, pessoas que têm coração de carne, coração que sente, que pode ser tocado por Deus quando falar com Deus. Então, a tua oração é muito importante para Deus. Que você fala de você mesmo é muito importante para Deus, sem imitar, sem querer virar cópia de outra pessoa, é muito importante para Deus, mas Deus te ouvirá e entrará na memória dele se você tiver prática de orar, se você tiver costume de dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eu preciso de ti, tu és tudo que eu preciso. Senhor, o Senhor me conhece mais do que todas as pessoas. Eu quero, ó Deus, te amar mais, eu quero andar mais contigo, eu quero ser usado pelo Senhor. Bota para fora aquilo que você tem dentro de você, os teus anseios, os teus desejos, mas coloque Deus como Senhor sobre todas as coisas na tua vida e você verá que Deus te responderá com poder. Deus terá em memória as tuas falas, a tua atitude, e Deus te abençoará. Deus é bom, é maravilhoso, e Ele moverá céus e terras se você orar a Ele, se você orar por você e pela tua família, se você orar colocando os teus desejos na presença dEle. Deus não ficará imóvel, Ele te abençoará, Ele engrandecerá o nome dEle na tua vida. Mas crie a prática de orar, levante pelas madrugadas, levante pelas manhãs orando a Deus, antes de fazer qualquer coisa, busque a Deus. No período da tarde, busque a Deus. À noite, antes de dormir, antes de você fazer qualquer coisa, busque a Deus à noite, antes de você deitar, busque a Deus. Fale: Senhor, eis-me aqui novamente. Entre em harmonia com Deus em todo o tempo e Deus engrandecerá o nome dEle na tua vida. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E eu termino com a pergunta: você tem a prática de orar? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.